Amém? Glória a Deus. Amém. Amém? Tá me ouvindo? Sim, Estamos, minha irmã, porque Amém. deixamos o microfone fechado para não dar interferência, mas estamos aqui com os nossos ouvidos bem atentos à voz do Espírito Santo do Senhor. Deixa Deus te usar, em Amém. nome de Amém. Jesus. Tá bom, obrigada. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Peço desculpa, né? Porque como é a primeira vez em relação a dessa forma, é diferente para mim. Até para entrar não estava conseguindo, eu tive que pedir ajuda à minha irmã. Mas amém, glória a Deus. A palavra está em Filipenses 4,15. Filipenses 4,15. Aí, para adiantar, tem aqui dizendo: E bem sabes também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar ou receber, senão vos somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica, e não que procures dádivas, mas procure o fruto que abunde para a vossa conta. Amém? Até aqui. Senhor Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, aqui, meu Pai, na tua casa, Senhor, com as tuas servas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Continua aqui com cada um aqui, meu Senhor. Nos livra de todo mal, Senhor, toda seta, toda perturbação, toda agonia. Pai, vá nos lares de cada um, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor, nesta tarde. É uma tarde abençoada, meu Pai, com a tua presença. Nos dá uma semana com todo livramento, Senhor, que o Senhor puder, meu Pai. Nos guarda, nos protege, nos abençoa. Guarda a tua filha Gera, meu Pai, que me fez esse convite. Vai abençoando ela, seu lar e todos, meu Pai, neste momento. Muito obrigada. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como diz aqui na palavra, né? Bem sabes, vós, Filipenses, que o princípio do evangelho, quando partiu da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Aqui, né, Paulo diz, devido que ele foi, né, para um outro lugar, para levar ali a palavra do Senhor. E eu lendo essa palavra, né, me chamou a atenção em relação é, pela ajuda, né? Que, como ele disse aqui, né? No 18 tem dizendo aqui, ó, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito, né? Uma pessoa que veio ajudar ele. E aqui ele vem explicar em relação da ida dele, quando ele foi, o que ele recebeu e o que ele não recebeu. Em relação à missão, né? Eu tenho entendido aqui que nos mandar é fácil. Ah, vá lá, irmão, fazer uma missão. Mas nós temos que entender que tem que ser todos em um conjunto. Por que que eu digo isso? Porque muitas vezes nós fazemos missões, mas nós temos que ter ajuda. Eu não digo só em relação à ajuda financeira, não. Eu digo também em relação à ajuda de apoio. Que ele aqui foi para para um outro lugar e lá ele recebeu um outro tipo de ajuda. E ele foi grato. E aqui ele está explicando que ele tendo ou ele não tendo, lá ele foi fazer essa missão, com pouco ou com muito. Aí tem aqui dizendo aqui o 10, ó. Ora, muito me regozijo do Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinham lembrado, mas não tinham tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a conter-me com o que tenho, com o que ele tem, ele fez.
com o que ele tinha em mãos ali naquele momento. Se foi com pouco, se foi com muito, ele ali veio a fazer a missão. E uma missão missionária, não é só você ir levar o evangelho. É você ter o mais importante, o que? O amor, a caridade dentro de você. É você olhar para o próximo, você sentir amor e compaixão. É você fazer algo por amor. Não você ir por ir, porque você tem que ir lá levar uma mensagem, lá levar, levar algo para alguém. E sim, você ir com todo o seu amor, com todo o seu carinho, o que você puder fazer, o que você puder ajudar, independente da sua situação. Porque nós entrarmos em um lugar diferente, em uma cidade, em um país, em um estado, não é fácil para ninguém. Você deixar sua família, você ir para um outro lugar, e nem todos os lugares que você vai colocar os pés, nem todos os lugares não vão querer aceitar que você venha falar do nome do Senhor. Aqui no Brasil, estamos falando bem, mas tem lugares aí que a gente não pode nem carregar a Bíblia. E Paulo ali, ele passou, ele sofreu por algumas coisas, por situações que ele, pelo que eu li aqui, ele não teve esse apoio. Teve congregações, teve igrejas, teve pessoas que não vieram ajudá-lo. Só um, né? Como ele tem dizendo aqui, né? Eparodito. Aí ele tem aqui dizendo aqui no 18, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável, aprazível a Deus. Ó meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus, né? Porque nós passamos por situações. Recentemente, eu fui evangelizar na rua com um grupo. Nós evangelizamos, nós levamos alimento, nós levamos água, nós levamos roupa. Foi algo lindo, algo maravilhoso. Quem fez sabe como é gostoso você chegar ali com materiais para dar ao pessoal. E o mais importante, você poder levar a palavra e eles pararem para te ouvir. Você fazer uma oração, você louvar, você abrir ali a Bíblia no meio deles e Deus lhe dá uma palavra e você falar e você vê eles chorando. Choravam. Eu lembro que teve uma jovem, ela chorou, ela chorou. Ela contou um pouco da vida dela para a gente. E ela nos agradeceu, a gente abraçou ela, conversou com ela, falou o nome do Senhor, falou que era gostoso, né, estar na presença, por que que ela estava na rua, o que foi que aconteceu, por que que ela não volta para o meio da sua família. A gente tentou conversar um pouco, com outros também a mesma coisa, nem com todos a gente ficou perguntando por que que estava na rua, porque isso também não é bom a gente perguntar, mas a gente falou do nome do Senhor. E quando você tem apoio de irmãos, de irmãs, independente de placa de igreja, porque nós estamos aqui para evangelizar, para falar do nome do Senhor. E eu vejo que pessoas saem daqui, da sua cidade, do seu país, para evangelizar em outros lugares e muitas vezes não têm apoio. Simplesmente levam, mandam para aquele lugar, mas às vezes não pergunta nem como é que o irmão está, como é que a irmã está, como foi que chegou, como é que está, como é que está a situação. Às vezes você leva um mês, 12 meses fora em outro país, mas os que estão cá não está perguntando, não quer saber como você está lá do outro lado. E quando a gente sai daqui para levar a palavra, a gente sai sabendo que a gente pode acontecer qualquer coisa com qualquer um, pode acontecer qualquer coisa. Mas a gente tem que ir sabendo que, primeiramente, é o Senhor que está na nossa frente. É Ele que fala conosco. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos abençoa. E aqui, quando Paulo lhe disse aqui que... Aqui tem aqui, ó, o 12, o 12. O 12 tem dizendo aqui, ó, sei estáis abatido
e sei também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas. Instituto tanto até a fatura, então, a fartura. Então, assim, no momento ele não tinha, então ele já teve. Então, assim, para ele ali, ele tendo ou não tendo, ele foi levar a palavra. E já teve um momento que ele teve fartura, tem um momento que ele está na escassez. E ele não se importou em estar ali para levar a palavra. Então, o que eu vejo aqui, que eu pude ler, que eu pude observar, é que queria ter mais união dos irmãos, pessoas ali junto com ele para estar levando a palavra, para estar ali resgatando vidas, porque tem muitas pessoas aí fora que estão sofrendo, tem pessoas aí fora que estão precisando de um abraço, mas para tudo isso a gente tem que ter amor, caridade, você ser grato, você saber do que você está fazendo, que você está abençoando outra pessoa, você não ter vergonha do que você está fazendo, você ser sábio do que está acontecendo naquele momento, que Deus ele é com você, que isso é agradável, você sair da sua terra, você sair do seu lugar, do seu conforto, e Deus ele se alegra quando você deixa de fazer algo para si mesma, para fazer algo para um outro, a pessoa que você não sabe nem quem é, nem sabe se vai ter recompensa ou não, porque a recompensa vem do Senhor. É Ele que faz, é Ele que nos dá essa oportunidade. Então precisamos nos alegrar quando a gente sai daqui para levar uma palavra, para falar do Senhor, para fazer uma oração, para participar de um culto de ação de graça na casa de um irmão, de uma irmã, para fazer uma oração, alguém que esteja enfermo, ou passando por alguma situação que te pede uma oração. A gente tem que ir com bom grato, temos que ir sabendo que é o Senhor que nos leva ali, né? A caridade, ter esse amor. Aí aqui também tem dizendo aqui na palavra, aqui na 1 Coríntios 13, tem aqui 13:3, 1 Coríntios. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. A gente, quando vem a fazer algo assim, a gente não vem se gloriar. Ah, você viu que eu fiz, você viu que eu dei, você viu que eu peguei, você viu que foi eu. Se não fosse eu, não teria, não seria nada. Não, a caridade não é isso, não. Amor não é isso, não. Amor é você fazer algo sem querer a troca, sem querer, tome aqui, me dê cá. Não. É você levar um amor, é você levar com carinho, é você saber agir com amor, porque isso que é importante. Porque missões muitos aí fazem, mas será que faz com amor? Será que faz com essa caridade? Não, eu estou fazendo, eu sou grato a Deus por ter me escolhido para eu fazer isso, para eu entregar, para eu dar, para eu estar ali abraçando, para eu estar levando a palavra do Senhor. Será? Porque tudo isso tem que ter o quê? É um amor. Você ser. Como é que eu posso. Tem uma palavra certa. É, é você se doar, você se dar, você ser você ali naquele momento. Ó, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor me sonda, o Senhor sabe que eu tenho um amor para dar, o Senhor sabe que eu me sensibilizo com o que eu estou vendo, né? Que muitas vezes, meus irmãos, e eu vejo que a missão não é só você sair daqui para ir para uma outra cidade, para um outro país, não. A missão é tudo que vem ao seu redor. A missão é você ajudar o próximo.
A missão é você tentar ajudar, é você poder fazer algo dentro da sua congregação, no meio da sua família, no meio de seus amigos, dentro de um trabalho. É algo que você está vindo de errado, você vai lá consertar, você vai lá fazer. Isso é missão. Isso é algo que você está fazendo para o próximo, não é algo para o seu bem-estar. É algo que você vê na rua, você vai ali, você vinha fazer. Por exemplo, quantas vezes nós já passamos na rua, tem um irmão ali passando por uma necessidade, às vezes você está pedindo um biscoito, você está com algo na mão que você pode dar, né? Dependendo da situação, você vai lá, entrega um pacote de biscoito, você vai lá, paga um lanche para aquela pessoa, sabe? Sem você se preocupar se a pessoa, por que está ali? Não lhe interessa, não nos interessa por que está ali. A pessoa está ali, você sentiu de entregar algo, de dar algo, isso é missão também, né? Você poder querer ajudar, tem uma festividade na igreja, a irmã não pode pagar aquela camisa, o irmão não pode, o irmão está com um sapato tipo estragado, já usado, você pode fazer por aquele irmão, por aquela irmã. Isso é bom, isso é gostoso, você se sente bem, né? Não precisa você estar dizendo, eu fiz, você viu, foi eu que dei, foi eu que paguei. Não, Deus lá em cima, o Senhor, Ele está vendo tudo. O Senhor está vendo tudo. Deus é conosco. Tudo que nós fizermos, vamos colocar o Senhor na nossa frente, porque é Ele que nos conduz, é Ele que nos guarda, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos leva, é Ele que nos livra de todo mal, de toda seta, de toda perturbação, de toda agonia. Vamos aprender a nos unir, independente de placa, como eu acabei de falar aqui nesse instante, porque muito fica, mas a minha congregação, porque é meu pastor, porque é minha pastora. Não, gente. Vamos focar no Senhor, no nome do Senhor Jesus. É Ele que nos guarda. Não vamos deixar de ajudar um irmão, uma irmã, porque é de outra congregação, porque é de outro ministério. E o Senhor fica onde? E Deus fica onde? Você acha que o Senhor não está vendo as divisões que nós estamos tendo hoje? As igrejas estão divididas. O Senhor, Ele quer união. Se é ir de pregar o evangelho a todos, está dizendo a todos. Não está dizendo que é no A, que é B, que é C, não, é todos. Se você pode ir ali naquela congregação, pode ir ali levar uma palavra. Eu não vou porque é outra igreja, eu não posso ir porque meu pastor, minha pastora não deixa. Eu não posso viajar, eu não posso estar com aquele grupo ali para entregar um alimento, porque é de outra congregação, não é da minha congregação. Como é que pode um negócio desse? Me explica, porque eu fico sem entender isso. A gente está vivendo isso hoje. A gente não pode, não pode. Você acha que Deus está se agradando com esse tipo de divisões? Não, não está, não. Eu digo porque a gente vive isso, vocês vivem isso. Vamos focar no Senhor. Vamos focar nas almas que estão lá fora. Vamos focar que nós precisamos levar a palavra. Nós precisamos chegar lá e dizer assim: o Senhor é contigo. Saia dessa vida, peça ao Senhor, chame por Ele, que é Ele que vai lhe salvar, é Ele que vai falar contigo. Só tem Ele, não há outro. O que tem nesse mundo para oferecer a você? Então, nós temos que enxergar com essa ousadia, com ousadia. Eu sempre oro, Senhor, me dá a ousadia do Teu Espírito Santo. Senhor, me ajude a me levantar, me ajude a falar do Teu nome. Precisamos ser ousados com o Teu Espírito Santo. Precisamos falar do Teu nome lá fora. As pessoas precisam ouvir com alto, bom som que o Senhor é bom, é o Senhor que nos guarda. Sempre eu falo, Senhor, meu Deus, me ajude em nome do teu filho Jesus, em nome do teu filho Jesus. Cada um de nós passamos por situações, cada um de nós passamos por problemas, mas se nós focarmos, primeiramente, nós também temos que levar a palavra, precisamos nos unir, os irmãos precisam unir um com o outro, independente de placa, gente. Precisamos falar do nome do Senhor. Às vezes, uma congregação aqui está tendo uma festividade, eu não posso ir, eu não vou sair no dia do culto da minha igreja. Eu não posso ir, porque eu vou estar desfocando.
né? Pela misericórdia, eu sou diaconisa, como algumas aí cada uma tem uma missão, eu tenho a minha missão lá, né? Pela misericórdia. Mas vai ter situações que eu também vou, vamos supor que seja necessário alguém me chame, como agora, né? Pela misericórdia, estou ministrando aqui. Então, a gente tem que focar nisso, ó, é o Senhor, é tudo para o reino, é tudo, ó, para quando a gente chegar lá em cima, o Senhor não mostrar, ó, lembra desse dia, minha irmã, meu irmão, que era para você fazer, você não fez, você não disse que era ir de pregar, você não está repetindo o que eu estou dizendo aqui, porque quando eu precisei, você negou. Eu tive que deixar muitas coisas aqui de fazer para eu estar aqui sentada, mas eu glorifico o nome do Senhor, né? Primeiramente, é o Senhor e a irmã Egéria que me fez esse convite. Eu achei que eu não ia ser capaz, que eu não ia conseguir, que eu ficaria sem conseguir administrar essa palavra. Pela misericórdia, eu estou aqui pedindo a Deus, Deus me dê força, me dê renovo, me ensine, me capacite, que não seja eu, Joel, mas seja o Senhor na minha frente, que todos possam entender o que é missão, o que é, não é só você sair daqui para um outro país, chegar lá, não. É você, primeiramente, você ter amor, amor do que você está fazendo, amor por ir, amor, saber, quando for de abraçar aquele irmão, aquela irmã, independente, abraçar, falar do nome do Senhor, isso que é bom, isso que é gostoso. Quando a gente vai ministrar uma palavra, isso também é uma missão, você está indo lá levar a palavra. Quando a gente foi na rua, que a gente levou aquela água, o alimento, a roupa, teve um momento que a água acabou. Pensa, a gente ficou com as mãos atadas no momento, porque a gente não tinha mais nada o que fazer naquele momento. Chegou uma multidão, chegou família, chegou crianças, e a água tinha terminado. E aquilo me matou por dentro, não só a mim, como os outros irmãos que estavam lá, porque a gente não tinha mais o que fazer naquele momento, era só entrar no carro e vir embora. Mas a gente ficou feliz pelo que nós fizermos, ficamos, porque a gente viu que o povo ali ficou feliz e nos agradeceu. Ali, cada um ali colocou um pouco para poder levar para aquele povo. Muitos até falaram: ah, vocês vão lá levar para o pessoal que está na rua? Sim. Se a gente não fizer, a gente quer da igreja, não fizer, quem que vai fazer? O governo? Não, quem tem que fazer é a gente, porque Deus nos conduz a fazer, Deus nos leva a fazer. Então, se Ele colocar algo no teu coração, isso é uma missão. Olha, eu estou sentindo de fazer isso para um irmão, estou fazendo de dar isso para uma irmã, estou sentindo de fazer isso na minha congregação, de comprar uma tinta para pintar a parede, de comprar uma porta, de comprar aquela lâmpada que está queimada, algo simples, faça, porque isso é missão. Missão não é só você se deslocar, não. Missão é isso também. Missão é você levar a palavra, missão é você fazer uma oração, missão é você ajudar um irmão, ajudar uma irmã, ajudar alguém. Isso é missão. Até nos fazeres de algo, né? Ir lá ajudar a fazer, isso é uma missão. E nisso a gente já vai aproveitando, já vai falando o nome do Senhor, ó. O nome do Senhor. Vai começar a glorificar o nome do Senhor, começar a falar. Tem uma oportunidade, está dentro do ônibus. Alguém está sentado do seu lado. Eu tinha vergonha, eu agora já começo a falar, começo a conversar com a pessoa, começo a falar do nome do Senhor. Pergunto, você já conhece o Senhor? Ah, conhece o nosso Senhor Jesus Cristo? Conhece como seu único Salvador? Você já conheceu, você ouve falar, você já conhece Ele. Você clama por Ele, você chama por Ele, você coloca suas causas na mão dele. Frequente uma igreja evangélica, vá lá falar do Senhor, vá lá dizer o que Deus fez na sua vida, vá lá ouvir uma palavra do Senhor, que Ele tem uma palavra para o seu coração. Então, isso é bom, isso é gostoso. A gente ser grato ao Senhor o tempo todo. A gente falar do amor dEle. A gente falar que Ele é bom. A gente levar uma palavra, a gente sair. A gente não ter desculpa. Porque todo mundo tem seus afazeres. Eu tenho o meu, vocês têm o de vocês. Cada um aqui tem seus afazeres. Mas quando a gente deixa de fazer o que é nosso para fazer algo do Senhor, Ele entra com providência. Ele nos ajuda.
Ele nos dá calmaria, Ele nos dá graça, porque nós só temos que buscar só a Ele, independente do que a gente esteja vivendo, independente do que a gente esteja passando. Precisamos glorificar o nome do Senhor, precisamos levar o Evangelho, precisamos falar que Ele é maravilhoso em nossas vidas. Ele que nos ajuda, Ele que nos levanta toda manhã. Isso é missão, é você se reunir com os irmãos, é você estar ali falando do nome dele, é você estar se reunindo para ajudar uma irmã a fazer algo, é ter uma confraternização e para glorificar o nome dele. Isso é bom, isso é gostoso, isso é maravilhoso. Precisamos, meus irmãos, nos unir. Precisamos ser cheios da graça do Senhor. Precisamos profetizar, falar que já deu certo, que é nosso, que Ele está na nossa frente. Amém? Eu creio que essa palavra falou também aos nossos corações. Não foi bem o que eu esperava, né? Eu acredito que o Senhor acabou me conduzindo aqui, acabou me conduzindo a ministrar, porque de mim mesmo, eu confesso a vocês que eu não sabia nem o que fazer, nem o que falar. Mas quando a irmã me disse que era missões, o que mais veio na minha mente era isso. Em relação de união, os irmãos se unirem, estar unidos, estar juntos, para glorificar o nome do Senhor. Porque hoje nas igrejas precisa ter união, precisa ter amor um com o próximo, independente de classe, de cor, de igreja, independente. Porque é o nome do Senhor que tem que ser glorificado em nossas vidas. É Ele que nos conduz. Então, precisamos ser cheios da graça do Senhor todos os dias. Precisamos sim levar o ID, precisamos sim levar a palavra dele. Precisamos sim nos unir. Quando está sabendo que o irmão vai ali fazer uma viagem, puder ajudar, ô irmão, e aí é que dia você vai? Está precisando de quê? Não é fácil, não. Mas se um pouquinho que a gente puder fazer para ajudar aquele irmão que vai para uma cidade estranha, para um lugar estranho, para um país estranho, que a gente vinha também estar em oração, porque o mais importante é a oração sobre aquele irmão, sobre aquela irmã, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil a gente entrar em um lugar estranho. Então, isso precisa ter o quê? Apoio. Apoio, porque tem irmãos que saem daqui, porque eu já fiquei sabendo de alguns irmãos próximos nossos, que saiu daqui para levar a palavra em outro país, chegou lá, passou dificuldade, sofreu, mas fez a vontade do Senhor, levou a palavra, mas sofreu, passou por algumas situações financeira, escassez mesmo. Então, e muitos voltaram um pouco chateados, porque não teve aquele apoio lá. Então, nós sabemos que isso pode acontecer. Então, é necessário que quando chegar lá, tiver o nosso apoio aqui, não só de orações, porque é importante, mas também para levar algo para ele lá, para poder ter um conforto melhor, ter uma estadia melhor, estar em um lugar melhor, para levar a palavra do Senhor, para fazer o que é de Deus. Amém? É o que eu tenho aqui nesse momento. Eu espero que os irmãos, as irmãs tenham entendido, né? Eu creio que grandes coisas o Senhor há de fazer. Confesso que eu estou um pouco nervosa, mas eu estou feliz de estar trazendo essa palavra, né? Eu fico grata pela irmã Egéria, né? De ter me chamado. Confesso que eu fiquei muito nervosa, mas eu sei que Deus ele está no controle, Ele que sabe de tudo, sabe da minha vida, sabe da vida de vocês, né? Que vocês possam também estar me colocando em orações, vou estar colocando vocês também, mesmo sem conhecer, na minha oração, né? Vou estar apresentando aqui a live, vocês aí todos, que o Senhor possa estar guardando cada um de vocês, dar uma semana de paz, uma semana abençoada. Peço que me botem em oração, a mim, minha irmã, né? Eu acredito que eu tenho uma irmã que está cometida ao câncer,
mas eu creio, eu sei que Deus está no controle, né? E que Ele me ajude a ficar de pé, porque não está sendo fácil, né? Estar andando com ela, mas eu creio que grandes coisas o Senhor há de fazer na nossa vida. A irmã Gil, muito obrigada a todos, né? É um prazer estar aqui. Confesso que eu estou até um pouco emocionada, porque eu não esperava estar ministrando aqui. Não esperava, não é de mim, Deus sabe. Porque tem gente que quer estar nos lugares, quer fazer as coisas, mas às vezes o Senhor não quer, e aí a pessoa quer. Ah, eu não, porque eu sei, eu faço. Não, eu não sei, não faço nada. Se não for Deus aqui para conduzir, né? Até coisas simples, até quando eu vou ministrar na minha igreja, confesso a vocês, tem momento que eu não sei nada, não sei nem como eu vou começar a ministração. Quando eu boto o pé no altar, Deus começa, pela misericórdia, a usar meus lábios. Porque eu não sei nem para que lado eu vou começar. Às vezes eu chego, me tremer, às vezes eu fico assim pensando no meu pai, para dizer que vai acontecer alguma situação aqui, que não vai ter o culto, que eu não vou ministrar nesse dia, que houve até um vazamento na igreja, alguma coisa assim. Depois eu peço perdão a Deus pelos meus pensamentos, mas é um nervoso que bate, né? Nós sabemos que Deus está no controle, mas até você chegar lá, ministrar, o nervoso bate. Mas amém, agradeço rica, eu agradeço assim de coração, né? Fico feliz, né? A ver aqui a irmã Egéria também, que me chamou. Confesso que quase dizia ela que não, mas eu estou feliz, viu? Muito obrigada por tudo, que Deus continue abençoando cada um de vocês, né? Que está na frente dessa obra também. E te peço perdão, né? Perdão por tudo, se eu falei ou se eu fiz algo aqui que não foi do agrado, mas eu creio que na próxima será melhor. Muito obrigada. A paz do Senhor a todos.